Amigo cafeicultor, a colheita do café é uma fase muito importante. Colheita de café novo, de forma mecânica, é um grande desafio para a cafeicultura atual. Para isso, eu vim aqui em Varginha, estou na fábrica da Mac Reis, que é uma grande parceira, nos apoia desde o início e vamos falar um pouco da evolução desse conhecimento. Vamos falar o que aconteceu na evolução das máquinas para colher café novo. Vamos falar também da evolução do conhecimento, quais os detalhes, quais as dicas que não pode faltar para ter sucesso nessa operação. Para você que gostou do assunto, nos acompanhe até o final, você vai gostar. E esse episódio traz uma inovação, que é um mix do vídeo gravado no campo com o podcast. Nós vamos conversar aqui, entrar em todos os detalhes que precisam de ser melhor explicados, e as imagens que vocês já estão vendo são gravadas nesse dia, lá no campo, que é onde nós fomos conferir a eficiência dessa colheita. Quem nos apoia nesse episódio é a Mac Reis. E se você quer nos apoiar, inscreva no nosso canal, deixe o joinha, isso nos ajuda muito. Eu vou conversar com os dois irmãos, o André Reis e o Anderson, que fazem parte dessa família Mac Reis. Deu que fazer para tirar o Anderson lá da fábrica para conversar, né, Anderson? Uma satisfação falar com você. Tudo jóia, Igor. Prazer é todo nosso receber aqui. Você que é o grande amigo, o grande incentivador nosso. Receber você aqui lá na nossa casa, na nossa fábrica, e falar disso que a gente gosta tanto, né? Da prefeitura e também das marcas que parece para colher. Das evoluções, né? Hoje eu quero ver se você conta tudo para nós aí dessa evolução que a Mac Reis vem construindo ao longo dos anos lá. Ela bem novo, vamos tirar o pau preto e mostrar tudo de novidade, tudo que a gente tem, tudo que a gente trouxe para facilitar as colheitas de café jovem, colheitas de todas as variedades de café, atendendo as demandas aí do produtor não. Muito bom. E está comigo aqui o André é um grande amigo também, de muito tempo. O André é engenheiro agrônomo. Eu esqueci de falar que o Anderson é engenheiro mecânico, né, Anderson? Isso. Agora eu falo que ele é agrônomo, eu estou puxando só para o nosso time. O André tem larga experiência, é com quem eu troco muita informação da colheita, principalmente nos novos desafios que a cafeicultura está mostrando, colheita mecânica em montanha, tudo. O André, uma satisfação estar aqui, André. E a gente queria agradecer que você está aqui com a gente, né? Sempre um prazer enorme, né? E é bem interessante que para a gente ter o sucesso tem que ter a parte agronômica e a parte mecânica junto, né? Que senão a gente nunca chega naquele resultado desejado. Perfeitamente. Eu já vou começar, André, fazendo uma provocação. Muitos produtores não gostam e preferem colher manualmente lavouras novas, primeira e segunda safra, 2 anos e meio, 3 anos e meio. Eu te pergunto, pode colher café novo com colhedeira? Ô Gui, sim, pode colher café novo com a colhedora. Mas só que tem uma série de fatores que a gente deve observar, não é de qualquer jeito, não é qualquer lavoura, não é qualquer porte que a gente deve entrar. Então tem uma série de parâmetros que a gente deve observar para ter sucesso. Porque não deixa dessa crença que o produtor tem, esse mito que ele tem, também é verdadeiro. Se você colocar a máquina na hora errada, quando a lavoura ainda não suporta essa colhedura, entendeu? Então a gente tem que observar diversos fatores, mas é possível sim e ter bastante sucesso com isso. Eu conversei com alguns cafeicultores nos últimos tempos e levantei qual seria o porquê que ele não quer pôr a colhedeira. Entre eles falaram para mim, o problema é dar muita desbrota. Por que pode acontecer isso? Depois que passa a colhedeira, dá em sequência um alto custo de desbrota. O que acontece, Gui? As lavouras mais novas, geralmente elas dão muito café próximo do tronco, né? Então, geralmente o pessoal aproxima muito o rolo das varetas para estar colhendo esse café próximo do tronco. Aí acaba que a vareta da colhedora, ela pega muito no tronco e descasca muito e aumenta muito a desbrota. Só que hoje a gente tem mecanismos para diminuir isso e quase que eliminar, sabe? Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, é muito interessante a utilização correta daquelas ponteirinhas de silicone, as borrachinhas. Isso. Porque o que acontece? A gente deixa um vão maior nas varetas da colhedora, mas completa esse vão com as ponteiras de silicone. Certo? Aí diminui o atrito. Diminui muito o atrito. A gente vai observar
que praticamente não tem esse atrito. Mas só que não é de qualquer jeito que coloca também, tem o local de colocar essa ponteira de silicone. O que a gente deve observar? Coloca a ponteira de silicone na máquina inteira? Não. Por exemplo, lavoura de porte baixo ou uma lavoura jovem, geralmente ela tem um crescimento grande ainda que não deu café. Lá não precisa nem ter vareta. Para que você vai? Para que você vai colocar a vareta? Então a gente deve retirar aquelas varetas da parte superior. E deve colocar as ponteiras de silicone somente na onde que tem café próximo do tronco. Então geralmente ele vai dar 4, 5 colares de vareta de cada lado. Ele não precisa colocar até lá embaixo. Precisa, porque o que acontece? Se coloca até lá embaixo, o que acontece? A máquina entra muito engastalhando no pé de café, acaba forçando muito o sistema radicular da planta. Acaba mexendo. Entendeu? Então, a ponteira de silicone ela é uma baita de uma ferramenta, ajuda demais, aumenta muito também a eficiência da derriça, não dá essa erosão caulinar, porém tem que saber o local de colocar ela. Essa ponteirinha, ela atrapalha alguma coisa para a máquina, Anderson? Não, pra lá que não, ela na verdade passa a ser um complemento, uma extensão da parte rígida da vareta. Ela não influencia no rendimento, na operação, em nada. E até mesmo porque o piso dela é muito baixo, né? Então não tem nada de vibração, nada disso, desde que bem posicionado. A atenção que o produtor deve ter é sempre quanto a abertura e fechamento do cilindro. Então você tem que posicionar a ponteira. E se caso você for ter uma abertura de cilindro vibratório, você sempre manter essas ponteiras sem nenhum contato com a estrutura da máquina, né? Até na própria vareta. O outro problema, André, que o produtor fala, é que sobra muito café. Aí ele tem que pôr a mão de obra para colher esse café que sobra. Quando ele põe no papel, ele fala, não vale a pena, é melhor eu colher tudo ou de maquininha ou de mão e evitar entrar a máquina, porque para entrar a máquina e sobrar metade não vale a pena. E aí, como que é essa eficiência da colheita? E essa crença, novamente, pode ser verdadeira, né? Por exemplo, a primeira coisa que o pessoal tem que entender é o porte da lavoura. Se realmente a lavoura ela já tem caixa, já tem porte, para estar recebendo uma colhedora de café. Que tem lavouras que às vezes a gente vai com 5, 6 anos que ainda não está a porte de colhedora. São lavouras pequenas ainda, meio ralas, sabe? Então, é muito importante plantar essa lavoura na época certa, um trato correto, para quando ela chegar com 2 anos e meio, 3 anos e meio, ela já ter um porte adequado para a colheita mecânica. Ela já tem essa estrutura pronta. Ela já tem essa estrutura. Mas espera só um pouquinho. Eu vou deixar essa dica do André para você que quer plantar uma lavoura para ser colhida de máquina. Você tem que formar essa lavoura muito bem formada. Quando o André falou plantar na hora certa, não deixar faltar nada, fazer uma boa fertilização do solo, esse aí é um dos segredos para você que quiser colher as primeiras colheitas também com a colhedeira. Formar essa lavoura bem formada, né, André? Isso, com certeza. Que a gente chega com 2 anos e meio, 3 anos e meio, ela já está com porte de suportar aquilo. E não somente suportar, que a máquina, a planta, ela precisa oferecer um contato para as varetas, sabe? Você começa a passar aquelas barbatanas, aqueles ramos plagiotrópicos muito soltos no meio das varetas, não colhe. Não adianta que a eficiência de derriça vai lá para baixo. Entendido. O André, e mais algum detalhe para ter esse sucesso? Qual mais um segredo para ter sucesso na colheita de planta jovem? Gui, um outro fator muito importante é o ponto de colheita. Que às vezes a gente tem uma regra que ela não é muito correta, sabe? Que é aquela regra de madurou, está na hora de colher. Isso varia muito de variedade para variedade. Isso é interessante que você está falando. Então, nem sempre quando ela pega a coloração que a gente já, ela está no momento certo de desprendimento, é isso? Isso. Realmente a gente precisa ter uma noção melhor a respeito dessa força de desprendimento do fruto, que varia de variedade para variedade, de face de sol para face de sol, entendeu? E então, um segredo é colher na hora certa para aquele talhão, né? Isso, para aquele talhão. Isso pode variar. E aí, como que o produtor faz? Ele monitora? Como é que ele monitora isso aí? Isso, tem 2 formas, né? A primeira forma é realmente da experiência do produtor. Tem produtor que ele começa já a puxar alguns frutos ali e já vê esse tá macio, né? Então, quando ele fala, esse café tá na hora que tá macio. E realmente tá mesmo. Mas só que vem sendo desenvolvido
equipamentos também Que legal. que mede essa força de desprendimento do fruto, certo? Então a gente puxa o fruto maduro, verde aqui, e começa a ter uma noção melhor, começa a entender melhor a respeito dessa força de desprendimento. Esse equipamento é do trabalho do professor Fábio, lá da UF? Isso, com certeza. Esse equipamento está sendo desenvolvido pelo pessoal da Ceifa, né? E através do professor Fábio da UFSL. Ah, que legal. Então logo o produtor vai ter disponibilidade também dessas ferramentas para ajudar essa decisão. Porque entrar na hora certa é um dos segredos para a colheita de café novo mecanicamente. Isso, com certeza. Beleza. E na máquina, Anderson, tem alguma diferença para uma máquina colher bem o café novo? Sem dúvida, Bruno. Na verdade, a gente acredita que é uma soma de diversos fatores que colaboram ao resultado satisfatório, né? Principalmente a colheita de lavoura jovem. Então, só até pequenos detalhes, que às vezes o produtor fica sabendo e a gente desenvolve ao longo dos anos, ao longo das diversas tentativas, a gente faz a nossa área de interesse. E a gente consegue evoluir na colhedora para permitir que o equipamento esteja apto a trazer todas as necessidades que a planta precisa para a colheita eficiente, para a colheita da forma correta. Tem alguma alteração na vibração, por exemplo? Na verdade, o principal fator seria realmente a utilização do sistema elétrico. E a gente, desde a primeira colhedora, a gente já utiliza no sistema elétrico de potência, então todos os equipamentos da marca de série de vibração, esteira, lixadores, todos são funcionados de forma elétrica. E isso para a vibração é realmente importante. Primeiramente, por causa da regulagem. A gente consegue regular a vibração, principalmente, de uma forma muito precisa. A gente consegue ter uma ajuda de 1% na vibração. Olha só, você subir 1%, descer 1%, e isso faz o quê? A gente coloca para a planta realmente aquela vibração que ela precisa. Então, a gente precisa de um pouco mais, a gente vai colocar de forma exata e precisa de uma ajuda muito fácil. Então, é rápido do produtor, se ele sentiu a necessidade de uma mudança, ele consegue recapcitar, ele consegue resetar. E, acima de tudo, esse sistema elétrico, ele traz uma precisão dessa regulagem. Então, a gente faz todos esses ajustes através de inversor de frequência. E esse inversor ele controla, né, a rotação dos motores e garante que aquela vibração presetada é aquela vibração real que a gente colocou na planta. Então, tem um risco dessa vibração oscilar durante o dia, assim como pode acontecer uma colheita. Então, essa é a diferença na vibração. A colhedeira de forma elétrica, ela é mais constante, aí essa é a diferença? Por exemplo, você pode presetar uma vibração na parte da panela do período frio, pode ter uma longa jornada de trabalho, que essa vibração não vai ter nenhuma oscilação. Ela é constante. Nem pela descimento de dia, nem pela descimento da marca, a gente vai ter a vibração do início da jornada até o final da jornada, que é a definição do produtor. Então a gente consegue garantir que toda a lavoura seja colhida, primeiramente com aquele barraco exato, né, que a gente regulou com 1% de margem, e isso durante todo o dia sem nenhuma oscilação, e até mesmo entre carga. Então, você pode ser uma lavoura um pouco mais cachudo, você pode pegar um cipora, ainda você pode pegar qualquer esforço superior para uma marca, você não vai ter uma oscilação, ela vai ter uma perda de vibração, ela não vai subir a vibração, você pode estar subindo um pouco, pode estar descendo um pouco, que sempre aquele ajuste vai estar sempre bem regulado. E esse é um dos principais fatores, né? A utilização desse sistema elétrico que permite a boa regulagem, a constante vibração. Legal. Muito bacana. André, e aí eu te pergunto uma coisa. E além da vibração? Tipo assim, ela andar em ciminha, sem oscilar, andar bem alinhado. Para começar, o produtor tem que plantar ela bem alinhada, né? E tem algum diferencial da colhedeira de vocês que permite com que ela não saia? Porque a planta ainda é nova, o sistema radicular ainda é pequeno, né? Ela tem que, senão abala, né, André? Se ela dependendo do jeito que pegar na planta. Isso, com certeza. O que a gente vem observado, Rui, que ao longo dos anos a gente desenvolveu o piloto automático, que é um sensor de alinhamento que vai na frente da máquina. Legal. Então, quando a máquina vai pegar no tronco de café, ela meio se alinha no meio. Isso ela evita aquele contato. Então, isso ajuda muito a não danificar a planta nova, que ainda tem o caule muito sensível, o sistema radicular muito sensível. Então, tem sido um aliado grande
a colheita de lavoura nova com as colhedoras a rastro, utilizando esse piloto automático, esse sensor de alinhamento de forma correta. Isso também é uma coisa que faz diferença da coisa. Com certeza. E como você mesmo falou, o plantio é muito importante. Quer ter eficiência, tem que ser bem plantado, tem que ser bem alinhado, tem que ter muito capricho na hora de plantar. Aí depois vai ter sucesso na colheita mecânica, com certeza. Não é só pensar na máquina, né? Você tem que pensar na planta, na máquina, né? Isso. E aí eu te pergunto agora, vou falar de planta. Nós sabemos, e os cafeicultores me relatam, tem umas variedades, uns cultivares que têm maior dificuldade de sair da roseta. Então eles precisam de uma maior força, né? Eles são mais resistentes a sair da roseta. Normalmente são cultivares que têm algum cruzamento com canéfora, né? Então quando lá na pesquisa eles fazem os cruzamentos, você leva características que vocês interessam, leva características, enfim, não leva uma única característica, como, sei lá, seja doença, vigor. Então, isso aí tem dificuldade. E esse café, mesmo assim, ele pode ser colhido com a colhedeira, pode ser colhido de forma mecânica. O Gui pode sim, e são excelentes variedades, né? Muito produtivas, né? Traz muita resistência, né? Pode entrar aí no plano da fazenda de escolher um mais precoce, normalmente são mais tardios. Com certeza. Aí a gente precisa voltar naqueles detalhes, né? Primeira coisa, fator planta, né? Plantar esse café bem plantado, para realmente ela ter um porte, para dar uma pega para as varetas lá, aumentar a eficiência. Segundo é o fator colhedora, né? Depois o Anderson pode voltar nessa questão. E terceiro, o ponto correto, né? A gente não ficar com achismo. Tá na hora de colher porque tá madurinho. De repente ele vai acabar a colheita dele, vai esperar ela madurar para depois colher. Aí realmente a gente está conseguindo ter um sucesso grande da colheita desse tipo de variedade. E aí, Anderson, qual que é o detalhe dessa parte mais técnica? Tem muda alguma coisa em vibração? Então, na verdade, a gente vem ao longo dos anos evoluindo todo o nosso sistema vibratório, né? Para permitir essa evolução das colheitas até mesmo nesse cultivares mais difíceis. Então, o primeiro ponto é até o posicionamento das varetas. Então, a gente tem hoje um cilindro vibratório que, para quem reparar bem, ele forma uma espiral entre as varetas. Então, cada vareta é posicionada naquela posição de uma forma muito bem pensada, para que a eficiência do contato da máquina para o pé seja ideal. Então, a gente consiga transmitir a vibração de uma forma ideal entre a máquina e o pé de café. Então, todo o posicionamento e a densidade de varetas também, a quantidade de varetas e direito de trabalhar em uma. Porque a gente tivesse a quantidade de varetas que transmitisse essa vibração de uma forma adequada, gerando mínimo dano. A amplitude dessa vibração tem algum detalhe? A amplitude também. Muitas vezes o pessoal sempre se lembra mais da vibração, né? A vibração teria 4 vezes ali por segundo, chegar até o movimento de ida e volta. A amplitude seria o comprimento desse movimento na ponta da vareta. Essa amplitude a gente vem desenvolvendo através do peso, né, do contrapeso external, desse peso, então a gente consegue ter um movimento com mais força nas forças e da distância deles em relação ao centro. Então a gente vem trabalhando para que eles tivessem melhor amplitude na roda da vareta. E também associado ao comprimento da vareta, né? Todo o comprimento da vareta foi bem direcionado para isso, né? Uma vareta mais comprida, uma vareta mais curta, tudo isso influencia para que a gente tenha uma boa delícia de forma eficiente mesmo nesses cultivares. Que tem mais resistência para sair, né? Tem mais resistência. Então, a soma desses fatores, de posicionamento das varetas, densidade de varetas, de amplitude, de vibração constante, de regular a abertura e fechamento assim, tudo isso, né, que a gente vem trabalhando vão permitindo que a gente faça essas colheitas. E até bastante interessante também que a gente hoje tem um colar duplo, mesmo de ser um colar duplo, facilita a troca de varetas. A gente tem esse espiral mantido para varetas. E não ter preguiça de regular a colhedora. A colhedora tem diversas coisas que a gente deve regular. Lavoura nova também tem muito café na barrada, a gente deve descer aqueles recolhedores para entrar a maior parte dentro da máquina, regular a velocidade, vibração, abertura e fechamento de rolo, o freio do sistema vibratório. Então são esses fatores, a soma desses fatores que vai dar o sucesso na operação. Tirar as varetas, tirar a vareta, colocar a ponteria de silicone, não é fácil, é muita coisa mesmo, mas é possível e dá grandes resultados, dá sucesso é mesmo. Você tem uma lavoura para mostrar, provando o que você está falando, né? Isso, tem sim. Nós vamos visitar lá nessas imagens que a gente está vendo aí, são lavouras aí de arara, que está com uma carga muito boa.
e está sendo colhido de máquina aí com 3 anos e meio. Então, pessoal, como vocês estão acompanhando aí pelas imagens, o sucesso dessa colheita em café novo. É possível colher lavoura nova mecanicamente de forma eficiente. Gostei muito de você ter chegado até o fim com a gente. Continue nos acompanhando. Não esquece do joinha, não esquece de inscrever no canal. Nos ajuda muito. E eu agradeço a vocês, agradeço pela parceria da McRae com a gente, pelo apoio que vocês sempre dão. Muito obrigado, André. Se quiser deixar uma mensagem para a Prefeitura, fica à vontade. A mensagem que a gente deve deixar, né, que a McRae ela está sempre junto com o cafeicultor, né, sempre nessa busca, né, tem dificuldade, vamos tentar ajudar, a gente está sempre junto e agradecer, né, você pela parceria de longa data aí, né, Certeza. Sempre a gente aprende muito e tamo junto. E antes de você encerrar, eu deixo uma pergunta para você. Eu vi que deu para fazer para me tirar o celular do chão da fábrica. Você tem novidade. Não dá para adiantar alguma coisa de inovação? Que eu vi que você tem novidade lá para contar. É isso aí, Gwen. Todos os anos a gente sempre traz, né, uma inovação. Esse ano a gente vai vir com um lançamento novamente. Um lançamento muito bacana que vem para, mais uma vez, solar bastante para a vida do produtor. Todos os produtores vão ficar mais felizes, muito contentes. São grandes parceiros do rural. Eles são muito mais que nossos clientes e esse ano, especialmente, a gente preparou um especial presente para a agricultura do Brasil. Que bacana. Pois, e o futuro? O que você pensa do futuro? É mais equipamento elétrico, colhedeira elétrica, trator elétrico? Esse é o caminho, carro elétrico? O que você pensa? Nós somos grandes incentivadores no mundo da tecnologia elétrica, eu penso sempre orientou. Esse ano mesmo a gente participou de uma feira na Metalha, juntamente até com o professor Fábio, né, esteve lá em Bolonha, e lá a gente pode acompanhar também grandes lançamentos, improvisadores, trilhos, vários equipamentos novos que eles vão passar a utilizar na uva, também no sistema elétrico. E a gente ficou muito feliz em saber que a gente já tem essa tecnologia aqui há 14 anos, né? A gente está com isso aqui no Brasil. E a gente acredita sim, o elétrico em alguns pontos tem suas limitações no transporte, na distância, mas na agricultura a gente tem conseguido ter grandes resultados, grandes eficiências através dessa tecnologia. É uma tecnologia que está sem simplificar e que vai se evoluir, vai se firmar cada vez ainda mais, trazendo grandes benefícios para todo mundo que a utiliza. Então eu queria agradecer você, André, o Anderson, agradecer por tanto conhecimento que vocês compartilharam e agradecer você que nos acompanhou. E no próximo episódio vamos trazer coisa nova para vocês também. Continue nos acompanhando. Até lá.